Paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Jesus. Queria te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, no seu verso 4. Deus, pela sua misericórdia, nos deu um tema para essa pregação nessa tarde. E o tema é quebrando as cadeias emocionais. Primeiro ele deu o tema, e ainda hoje que ele quis revelar onde estava o texto para podermos entrar dentro desse tema. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Que diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi-se sentar-se debaixo de um pé de zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E pediu para si a morte. Podem se assentar? Aleluia. Em meio a uma geração em que nós estamos vivendo, em que alguns especialistas da área dizem que nós estamos vivendo uma epidemia de uma doença que é considerada como a doença do mal do nosso século, que é a ansiedade e a depressão. Em meio às portas do Setembro Amarelo, em que nós estaremos ministrando contra a depressão e contra o suicídio, a ansiedade, as doenças emocionais, em meio a esse contexto em que nós estamos vivendo, Deus nos dá hoje uma palavra com o tema dizendo que Ele está quebrando cadeias emocionais. E Deus me mostrou e começou a ministrar no meu coração, primeiramente, na vida do profeta Elias, que é um exemplo de fé, um exemplo de unção, um exemplo de conduta no Evangelho. Porém, depois de várias vitórias, depois dele ser considerado como profeta que conseguiu combater o sistema pecaminoso daquela época, de Acabe e Jezabel, depois dele profetizar como castigo para o povo que estava se corrompendo e se entregando à adoração a Baal, que não haveria chuva e nem orvalho na terra durante 3 anos, depois dele se levantar como voz profética no meio a uma geração corrompida, e essa profecia se cumprir, e não descer durante 3 anos nem orvalho, nem chuva, nem o orvalho, nem o sereno do dia, da noite, da madrugada, para poder fazer com que houvesse pasto para os animais. E houve uma seca muito grande em Israel devido à profecia do profeta Elias. Depois ele combate 850 profetas. E através da sua unção, aqueles profetas são derrotados e mortos. E no momento em que estava tudo indo bem no seu ministério, no momento que ele estava sendo usado como profeta, as suas profecias estavam se cumprindo, no momento em que ele estava derrotando os inimigos, vem uma ameaça, a ameaça de Jezabel, que falou que iria matá-lo, devido a ele ter combatido os seus profetas. E naquele momento, Elias sofre de medo, Elias se amedronta e foge de Jezabel. E ele, fugindo debaixo daquela pressão psicológica, ele se esconde debaixo de um pé de zimbro. E aí entramos no texto que acabamos de ler. Ele pede para si a morte. Ele pede para Deus matá-lo, porque ele não conseguia mais suportar aquela pressão, suportar aquela ameaça, suportar o preço e o peso do ministério que estava sobre ele. Suportar o peso de ser a única voz profética naquele momento.
para combater não somente os de fora de casa, que eram os profetas de Baal, mas combater também o povo que se virava contra ele, para estar servindo a Baal e a Jezabel. E naquele momento, em uma pressão psicológica muito grande, existe um gatilho mental que faz com que venha despertar uma depressão em Elias. Algo que já estava escondido, algo que já estava camuflado na sua vida espiritual devido à pressão do ministério, algo que já estava dentro dele. Ele sabia a pressão que ele estava vivendo, ele sabia a responsabilidade, o peso da responsabilidade que ele estava vivendo. E naquele momento bastou apenas uma ameaça de Jezabel contra a vida dele para que tudo aquilo que estava dentro aflorasse para fora e se transformasse em um medo muito grande, a ponto de fazer com que ele viesse a fugir do seu ministério, a se isolar da sociedade, a pedir a morte. Sintomas de uma pessoa passando por uma crise depressiva, não querer mais viver, querer se isolar de todo mundo, ficar solitário. Porém, quando ele pede a morte, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se apresenta a ele. E o anjo do Senhor fala: o que tu fazes aqui, Elias? E dá para ele de comer. E manda ele se levantar, porque a caminhada dele ainda era muito grande. Ele se levanta com aquele alimento que o anjo deu para ele. Caminha milhas e milhas. E depois novamente cai em uma recaída depressiva e se esconde dentro de uma caverna. E aí novamente Deus usa o anjo do Senhor para levantá-lo daquela crise e encorajá-lo a continuar fazendo o ofício profético. Diz para ele: ainda tem um rei para você ungir. E ainda tem um profeta, e o nome desse profeta é Eliseu. E você precisa se levantar para continuar o teu chamado profético. É necessário que você se levante dessa crise. É necessário que você se posicione nessa crise. É necessário que você confie na palavra que o anjo do Senhor está trazendo para você nessa crise. É necessário que você vença essa crise emocional. É necessário que você saia dessa caverna, Elias. É necessário que você entenda que escondido dentro dessa caverna nada vai melhorar. Mas ao ponto que você se levanta e se posiciona, o teu chamado continua e eu continuo a te usar, Elias. E o importante, o interessante é que no Velho Testamento, sempre que fala o anjo do Senhor apareceu, era um contexto de teofania, que significa Jesus na forma de anjo no Velho Testamento. O que Deus está falando é que o próprio Jesus, na forma do anjo do Senhor, se apresentou para Elias dentro daquela caverna e falou: eu te ponho de pé, eu te alimento, eu te fortaleço nessa crise emocional. Essa crise emocional não vai te parar. Essa cadeia que você entrou dentro dessa caverna não vai parar o teu ministério profético. Ainda existe gente para você ungir, ainda existe gente para você levantar, ainda existem pessoas que estão precisando do teu ministério profético, Elias. Se levanta dessa caverna, quebra essa cadeia emocional e vá fazer aquilo que eu estou te mandando. Ele se levanta, obedece a ordem do anjo do Senhor e vai cumprir o seu chamado. Unge mais um rei para Israel e unge um profeta para ficar no seu lugar, o seu sucessor. E depois de ungir, ele caminha com esse sucessor durante meses para ensinar a ele o ofício profético. Ou seja, não era só ungir, ele precisava ainda discipular. O que Deus está falando para mim e para você nessa tarde é que existem pessoas que estão esperando para serem discipuladas por você. Existem pessoas que precisam do teu ministério. Existem pessoas que precisam do seu apoio emocional.
Ah, mas como eu vou apoiar alguém emocionalmente se eu estou quebrado por dentro? O Senhor te levanta nessa tarde. O Senhor te dá apoio nessa tarde. O Senhor te dá pão. O Senhor te dá carne. Se necessário for, Ele envia o corvo para trazer alimento para você dentro dessa caverna. Mas Ele conta com o teu chamado. Ele conta com a tua vida. Ele conta com aquilo que Ele colocou na tua boca, que é especial, que é um chamado, que é profético. Aleluia. E Elias, ele se levanta daquela crise. Eu acho interessante que, como foi falado, precisou apenas um problema para despertar aquele gatilho mental na vida dele e aflorar aquela depressão que estava presa, aquele acúmulo de pressão, aquele acúmulo de tarefas no seu ministério, veio com que apenas uma ameaça de Jezabel viesse a aflorar tudo aquilo que estava preso dentro dele. E o que eu aprendo sobre isso é que muitas das vezes nós não entendemos por que entramos dentro de uma caverna. Muitas das vezes nós não entendemos por que nós entramos numa crise depressiva. Mas muitas das vezes é o acúmulo diário da pressão psicológica que você está carregando há anos e anos e anos. E muitas das vezes basta apenas um acontecer, um fato, para que isso aflore na tua vida. Nós vemos também outro exemplo, que foi o exemplo de Jó, que era um homem que tinha tudo na vida. Tinha uma boa família, tinha filhos, tinha filhas, tinha bens, tinha animais. Era o homem mais rico da sua terra. Mas, de um dia para o outro, ele passou a não ter mais família. De um dia para o outro, ele passou de ser o homem mais rico para ser o homem mais pobre da terra. Perdeu tudo. De um dia para o outro, ele perdeu a sua propriedade. De um dia para o outro, ele perdeu os seus animais. De um dia para o outro, ele perdeu aqueles amigos que estavam ao redor da mesa nos banquetes que ele fazia todo dia. No dia para o outro, só restou 3 amigos, mas que eram para acusar ele, ao invés de estender a mão para tirar ele daquela crise. De um dia para o outro, Jó perdeu tudo. E Jó perdeu todos os alicerces da vida emocional. Porque nós sabemos, homens e mulheres, que o que nos mantém de pé são alguns alicerces. Alicerce emocional, alicerce espiritual, alicerce familiar e o alicerce financeiro. Ele perdeu todas essas bases de um dia para o outro. A sua vida emocional caiu por terra quando a mulher dele se levantou e falou: amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Quando ele foi abandonado pela sua esposa, quando seu casamento terminou, a vida dele terminou e foi balançada quando ele era o homem mais rico e perdeu tudo, todos os seus animais, perdeu todos os seus bens. O alicerce financeiro dele foi balançado. A sua vida espiritual começou a declinar. Quando no capítulo 3 de Jó ele fala: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Que muitos falam que Jó não murmurou, que Jó não reclamou, mas no capítulo 3 está bem expresso que ele amaldiçoou até o dia do seu nascimento, por causa de tudo que ele estava vivendo. Ou seja, ele estava abalado emocionalmente, ele estava abalado espiritualmente, ele estava abalado financeiramente. Os pilares que sustentavam a vida de Jó foram jogados por terra de um dia para a noite. E quando ele está ali, se coçando com um caco de telha as suas feridas, em um ato de fé, ele olha para os céus e fala: eu bem sei que essa situação aqui é momentânea. Eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ao meu favor. Ele vai me tirar desse estado, ele vai me tirar dessa cadeia emocional, ele vai me tirar dessa fase, ele vai me tirar. Eu creio no Deus que restitui, eu creio no Deus que me faz passar pelo vale, mas me leva também à montanha. Eu creio no Deus que me tira do fundo do poço e me coloca entre os príncipes e princesas. Eu creio na roda gigante girando. Eu creio que eu estou embaixo hoje, mas vou chegar lá em cima. Eu creio.
Oh, aleluia! E quando eu estava dentro do carro, Deus falou assim: sabe por quê, Frank? Eu permito o fundo do poço. Sabe por que eu permito que coisas aconteçam de ruim nas nossas vidas? E Ele falou assim no meu coração: quanto mais fundo você for, maior será a pressão. Quanto mais alto você subir, maior também será a pressão. Eu estava trabalhando essa semana na serra. E quando eu cheguei lá em cima da serra de Miguel Pereira, meus ouvidos começaram a doer. E eu senti aquela pressão no ouvido. E Deus falou: é porque tu está num lugar muito alto. O mergulhador, quando ele está mergulhando, que ele vai até o fundo do mar, quanto mais ele mergulha, quanto mais ele se aprofunda no oceano, maior é a pressão também na sua cabeça e nos seus ouvidos. E Deus está falando: quanto mais você se aprofunda na minha obra, quanto mais você se aprofunda no meu ministério, quanto maior for o teu chamado, maior será a pressão que você vai ter que suportar. E a pergunta é: quem está preparado para mergulhar fundo? Quem está preparado para subir no mais alto monte? Porque é no lugar mais fundo do oceano que nós conhecemos o que ninguém conhece. Porque é no lugar mais alto da montanha que nós temos uma visão privilegiada e vemos aquilo que quem está lá embaixo não consegue ver. Tem recompensa para quem chega lá em cima também. Não tem só pressão. Tem recompensa para quem mergulha fundo. Não é só pressão. Deus está falando: eu tenho recompensa para aqueles que suportam a pressão do ministério. Eu tenho recompensa para aqueles que não têm medo de mergulhar fundo no oceano. Eu tenho recompensa para aqueles que estão dispostos a subir no mais alto lugar para buscar a minha face, para me conhecer de verdade. Eu tenho recompensa. E quando ele chega no nível mais profundo daquela pressão psicológica, ele começa a orar por aqueles que estavam perseguindo, pelos seus 3 amigos. E a Bíblia diz em Jó 42 que no momento que ele começou a orar pelos seus amigos, Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido, tudo aquilo que ele tinha passado de ruim. Deus começou a restituir em dobro, deu filhas. E as filhas foram sendo as mais belas daquela época. Deus deu propriedades novamente para ele, tudo aquilo que ele tinha perdido. Deus começou a entrar com providência na vida financeira dele. A mulher dele voltou, ele não precisou casar com outra. Deus restituiu o casamento, Deus restituiu a família. Aleluia! Aleluia! Não precisou ele casar de novo. Não precisou ele entrar em um novo relacionamento, que infelizmente tem virado moda no meio evangélico. Não deu certo, casa de novo. Não deu certo, casa de novo. Mas o Senhor está falando: eu restituí o casamento de Jó com a mesma esposa. Ele não precisou casar novamente. Deus está falando: eu tenho restituição para o teu relacionamento, eu tenho restituição para o teu casamento, eu tenho restituição para a tua vida emocional, eu tenho restituição para a tua família nessa tarde. Eu tenho restituição para a tua vida emocional. Eu tenho restituição para a tua vida financeira. Eu não sei se você quebrou, eu não sei se você faliu, eu não sei se o teu negócio que você tinha apostado toda a tua esperança, toda a sua economia quebrou nessa pandemia que passou. Mas o Senhor está falando: é eu que deixei quebrar. Não foi a pandemia que quebrou, não foi a pandemia que te quebrou, foi eu que permiti a quebra, para que você chegasse até o lugar mais fundo, para entender que quando você está no lugar mais fundo, sempre existe alguém para ir até você
estender as mãos e te colocar de pé. E quem é essa pessoa? É o anjo do Senhor, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ou aquele que foi louvado hoje, que tem olhos como chama de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, em sua coxa está escrito: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está aqui e Ele vai dentro dessa cadeia emocional hoje para te buscar. Depois de Jó, em Atos 12 eu vejo Pedro preso em um cárcere. Dentro desse cárcere, Pedro está acorrentado a 2 soldados. Depois tem uma grade, do lado de fora mais 2 soldados. Depois soldados no pátio. E no final tem um portão de bronze muito pesado, para mais de 1 tonelada. Porém, existia uma igreja reunida dentro de uma casa orando, falando: Senhor, liberta Pedro, Senhor, salva Pedro, Senhor, não deixa Pedro morrer, Senhor, liberta Pedro daquela prisão, traz ele novamente para o nosso convívio. E naquele momento, quando a igreja estava orando pela sua libertação, a Bíblia diz que o mesmo anjo que apareceu para Elias, o anjo do Senhor, foi lá dentro da prisão, foi lá dentro da escuridão e falou: ei, Pedro, sou eu, o mesmo que apareci para Elias. Tudo bem contigo? Acorda desse sono e se põe de pé. Tocou nele como tocou em Elias. Ele acordou e se pôs de pé. Quando ele acorda, as correntes caem e os soldados não enxergam ele. A porta da prisão se abre, ele sai, vai passando pelo meio do pátio, e quando chega diante do portão pesado, o portão se abre para que Pedro saia daquela prisão. O que Deus me ensinou: talvez a igreja poderia se reunir e arrombar aquele portão de fora para dentro e tentar resgatar Pedro da forma humana, da forma como o homem faria, lutando com aqueles soldados, quebrando as correntes e vindo de fora para dentro. Mas a libertação verdadeira que nós cremos é quando é liberto de dentro para fora. Quando o anjo entrou lá dentro daquela prisão e libertou Pedro, ele estava falando assim: a minha forma de libertar é diferente da do homem. A forma que o homem quer libertar é externa. Ele usa mecanismos da religião, ele usa amuletos religiosos, mas a forma como eu tenho para libertar é de dentro para fora, é indo no interior da prisão, é indo até onde o médico não consegue ir, é indo até onde o psicólogo não consegue ir, é de dentro para fora. Deus está falando: eu vou até a prisão mais profunda da alma para libertar aquele que está preso e acorrentado. Eu não sei qual é a prisão que te trouxe aqui. Eu não sei qual é a prisão que a tua alma está acorrentada e que está causando bloqueios emocionais na tua vida. Prisões talvez que tenham sido por decepções do passado. Prisões que tenham sido feitas por traições. Prisões que talvez estejam prendendo a tua alma porque você esperava muito daquela pessoa, e ao invés de receber amor, recebeu agressão física e psicológica. E essas agressões estão tocando e acorrentando a tua alma até hoje. E você não consegue se desvencilhar dessas lembranças. Talvez esses bloqueios, essas correntes emocionais que te prendem e prendem a tua alma dentro de uma prisão, tenha sido porque você quebrou, porque você faliu, e você não se perdoa por causa dessa falência, e você se culpa. Talvez seja porque você esperava também estar bem espiritualmente e não conseguiu. Existem prisões emocionais que nós entramos, que foi a que Elias entrou. Ele caminhou em direção à caverna, ele se colocou lá dentro. E existe a prisão que pessoas nos colocam, como foi Pedro colocado dentro do interior daquela prisão. Mas existe uma igualdade nessas duas histórias. E a igualdade é que, mesmo quando nós entramos
em uma prisão emocional, ou mesmo quando pessoas nos colocam, seja através de feitiçaria, seja através de mal olhado, seja através de inveja, seja através de traições, eu não sei como te colocaram dentro dessa prisão emocional, mas eu tenho uma boa notícia, que existe uma igualdade, e a igualdade é que o mesmo anjo do Senhor que foi libertar Elias, também libertou Pedro. Que o Senhor Jesus, Ele me liberta das prisões que eu entro, mas também me liberta das prisões que me colocam. Não importa para Jesus se foi eu que errei e entrei dentro dessa prisão por erros meus, ou se foi alguém que me colocou lá dentro, não importa para Ele. Para Ele só vê a prisão. Não importa qual foi o motivo que nós entramos lá dentro, mas para Ele o importante é a missão, e a missão é resgatar a nossa alma dessa prisão. A missão dele é nos resgatar e quebrar correntes para que nós venhamos a ser livres. Porque Jesus entende do que Pedro e Elias passou. Em Lucas 22, 43, a mesma oração que Elias falou, pedindo a morte, o Senhor Jesus faz no Getsêmani. Quando Ele fala para os seus discípulos: a minha alma está amarga até a morte. O Senhor Jesus estava sentindo ali o peso e a pressão do seu ministério. Ele sabia que depois de Getsêmani, Ele iria entrar na via dolorosa e iria ser crucificado. Ele sabia, e também sabia que iria passar pela dor da traição. Qual dor da traição? No mesmo Getsêmani que o Senhor Jesus estava orando, Ele sabia que já estava vindo o seu amigo Judas para o trair. E muitas das vezes nós estamos presos em prisões emocionais porque fomos traídos no passado e não conseguimos liberar o perdão. O Senhor Jesus fala, Ele dá um beijo em Judas e Ele fala: amigo. O que o Senhor Jesus estava nos falando, que não é uma traição que vai fazer a minha vida espiritual morrer, que não é uma traição que vai me prender no passado e impedir que eu venha alcançar novos níveis, que a traição não pode me parar, que eu tenho que vencer esses sentimentos para poder avançar naquilo que o Senhor tem para mim. E o Senhor Jesus no Getsêmani, chorando gotas de sangue, passando por um peso espiritual muito grande, se isolando, como Elias se isolou. Elias se isola no pé de zimbro, Elias se isola na caverna. O Senhor Jesus, Ele está com os 11 discípulos e Ele vai, se isola e chama Pedro, Tiago e João para um segundo nível de isolamento. E aí Ele chama e pede apoio para aqueles que estavam ao seu redor, que Ele confiava mais. Ei, mais uma lição: quando você estiver passando por uma pressão psicológica muito grande, separe pessoas que você confie e peça auxílio, peça oração para essas pessoas. Jesus não pediu oração para os 11 discípulos que estavam com Ele, mas Ele escolheu 3 que Ele confiava e se abriu com eles e falou: Pedro, Tiago, João, ore por mim, me ajude a orar, porque eu estou sentindo uma amargura de morte nesse jardim. O que Deus nos ensina, que existem pessoas que vão andar conosco, mas que existem pessoas dentro dessas pessoas que nós vamos poder nos abrir. Que não são com todos que nós andamos que nós podemos abrir e expressar a dor da nossa alma. Jesus escolheu apenas 3 conselheiros que Ele poderia confiar e abrir o sentimento que ele estava sofrendo naquele momento. Porém, nenhum dos 3 conseguiram ajudar. Nenhum dos 3 conseguiram trazer acalento, trazer consolo para a sua alma. E aí Ele vai para mais um nível, o 3º nível, e se isola completamente, começa a orar, começa a buscar. E Ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E no momento de maior pressão psicológica, quem aparece no jardim? O anjo. E o anjo começa a alimentar e a ministrar e a apoiar Jesus naquele jardim para que ele pudesse cumprir o seu ministério. Ele fala:
se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E aí chega Judas, o trai dentro daquele jardim e o leva para ser crucificado. E aí o Senhor Jesus está falando: eu sei como é essa pressão psicológica. Eu sei que não é manha, eu sei que não é fragilidade, eu sei que não é fraqueza, porque muitos falam que depressão é fraqueza, depressão é bobeira, depressão é coisa de gente fraco. Mas o Senhor Jesus está falando que Ele sabe o que é uma depressão, porque Ele passou esses sentimentos lá dentro do jardim. E muitas das vezes nós falamos: crente não pode ter depressão, crente não pode passar por momentos ruins, crente não pode passar, porque o crente que passa por esse momento não tem fé, o crente que passa por esse momento não é liberto. E aí o Senhor falou: mas depressão não é doença? Falou para mim. Eu falei: é. Então, o crente não pode ter doença? O crente aceita o câncer, aceita uma gripe, o crente aceita a Covid, o crente aceita todas as doenças, mas quando aparece uma crise emocional, ele fala que é demônio, ele fala que está passando por fragilidade, ele está passando por um momento de se vitimizar. Mas o Senhor fala: da mesma forma que eu curo a Covid, da mesma forma que eu curo o câncer, eu curo também a depressão. Porque a depressão é uma doença da alma, e só quem entende de alma pode curar a alma. Só aquele que passou por esses problemas pode identificar essa dor na tua alma e te curar. É o anjo do Senhor, é o Senhor Jesus que se põe de pé no meio ao teu jardim, no meio à tua caverna, no meio à tua prisão, e te coloca de pé para você caminhar novamente. Aleluia. No ano de 2006, eu falei: Senhor, Tu vai mandar eu dar esse testemunho sendo gravado? E o Senhor falou: vai. Tu nunca correu de dar testemunho, então não vai ser hoje que tu vai dar, porque está sendo gravado. No ano de 2006, como o pastor Alexandre falou, ele me conheceu numa fase muito ruim da minha vida, em que eu estava preso em uma prisão que eu entrei por minha própria vontade. A prisão da dependência química, a prisão das drogas. Em 2006, eu estava como Elias numa esquina com os bandidos, e no dia do meu aniversário, dia 13 de fevereiro de 2006, eu olhava para o céu naquela madrugada, era meia-noite, e eu falava: Senhor, coloca alguém para me matar hoje, porque eu não quero mais viver. E eu sei que se eu me matar, eu vou direto para o inferno, porque o suicídio não tem perdão. Mas coloca alguém para me matar hoje, ou coloca um carro para me atropelar. Eu comecei a vagar nas ruas de Nilópolis procurando alguém para me matar. E aí eu voltei para aquela esquina, e Deus enviou 4 anjos. 4 varões que vieram evangelizando na madrugada, falando de Jesus. Deixaram suas esposas, suas filhas em casa e saíram para evangelizar naquela madrugada. E Deus levou eles até eu, que estava naquela esquina, pensando em pensamentos de morte. E quando ele chegou, todos aqueles que estavam ao meu redor, os amigos do mundo, saíram, e somente eu fiquei. E eles começaram a pregar para mim. Logo depois eu aceitei a Jesus e pude ir no hospital, no Souza Aguiar, evangelizar junto com um daqueles varões que estavam me evangelizando naquela noite. Depois Deus colocou a Aline para caminhar comigo, me levou no monte. E lá em cima do monte, nós orando e louvando os hinos antigos que eu conhecia: Senhor formoso és, renova-me. E Deus enviou uma chuva de lavadeiras, mais de 5.000 lavadeiras, e ficaram voando somente ao redor da minha cabeça e ao redor da cabeça da Aline. E veio um pastor e falou assim: eu nunca vi isso aqui nesse monte. Eu subo esse monte há mais de 10 anos e eu nunca vi isso aqui. Ele não sabia, mas Deus estava falando: eu estou usando essas lavadeiras para mostrar para você que hoje eu estou te lavando das drogas. E depois daquele dia eu nunca mais fiz nada de errado. Estou há 18 anos limpo na presença do Senhor. Nunca tive uma recaída, nunca voltei para o mundo, porque o Senhor me libertou. E não precisou de centro de recuperação, apenas a presença do anjo, apenas a presença do Senhor. Essa prisão psicológica eu entrei,
Mas agora na pandemia teve uma prisão que me colocaram. Quando eu tinha um empreendimento em uma transportadora, e com um mês que eu tinha comprado uma Kombi para trabalhar dentro daquela transportadora, o motor bateu, e no outro mês seguinte, os 2 cabeçotes bateram. Eu fiquei 5 meses sem ter R$1 para colocar dentro de casa com minha filha pequena. Nessa crise material e financeira que eu fui inserido também, eu entrei também numa crise depressiva. E quando eu entrava dentro do banheiro para chorar longe dela e da minha filha, eu via com os olhos fechados chorando uma forca, uma corda no formato de uma forca, e eu escutava a voz do inimigo falando: se mata. Tudo isso que tua família está sofrendo hoje é por causa da tua atitude errada, do teu investimento errado, porque você quebrou, porque você escolheu errado. Se mata. E aí naquele momento ali eu tive a atitude também de ouvir a voz do Espírito Santo falando assim: pede ajuda. E quando o Espírito Santo falou pede ajuda, eu peguei meu telefone e passei o WhatsApp para um grande amigo, meu compadre, amigo de infância. E ele falou: espera aí que eu estou indo aí te buscar agora. E ele pegou o carro, saiu da sua casa, e quando chegou lá, eu ainda estava dentro do banheiro trancado. E ele me tirou dentro do banheiro, me colocou no carro dele e falou: Deus está permitindo você passar pelo fundo do poço, porque Ele tem lugares altos para te colocar. Então suporta isso que você está passando. Não deixe esses pensamentos de morte e suicidas tomar a tua mente. Mas confia que o Senhor, Ele vai te colocar em lugares altos ainda. E aquela palavra de ânimo me colocou de pé e eu continuei a busca, continuei acreditando, e o Senhor restituiu tudo aquilo que eu tinha perdido. Então o que eu tenho para dizer hoje é aquilo que eu passei. O que eu tenho para passar para a igreja hoje, eu não precisei estudar no seminário, eu não precisei fazer estudo bíblico. Essa semana Deus falou: tu não vai nem pegar na Bíblia, porque tu só vai pregar aquilo que você viveu. Tu só vai pregar aquilo que você passou, só a experiência que você passou. E hoje eu trago essa palavra, dizendo que o Senhor quebra todas as cadeias emocionais na tua vida. Independente que você tenha entrado, ou independente que você tenha caído nessa prisão, o Senhor quebra essa prisão. Envia o anjo até você, te coloca de pé e começa a fazer você caminhar nessa subida, nessa escalada, dessa montanha da exaltação, aonde Ele vai te levar como águia para estar em lugares altos, aonde o homem não poderia te colocar. Ele vai te colocar nas portas aonde você não poderia entrar. Ele vai abrir essa porta para você entrar. Aonde os seus esforços, aonde a tua sabedoria, aonde a tua eloquência, aonde os teus dons não conseguiriam te levar, o Senhor vai te levar. Por isso eu quero te convidar a se pôr de pé. Aleluia. Porque existem cadeias que serão quebradas nessa noite. Ele vai quebrar cadeias. Ele vai quebrar grilhões, Ele vai quebrar correntes, Ele vai te tirar desse cárcere, Ele vai quebrar toda a prisão emocional que está te prendendo nessa tarde. Ele vai libertar a tua alma novamente e vai fazer você ficar de pé. Oh, o anjo do Senhor se apresenta nessa prisão nessa noite. O anjo do Senhor está aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ou se você se sente tocado por essa palavra, saia do teu lugar. Se existem prisões emocionais para serem quebradas na tua vida nessa tarde, saia deste lugar e venha para o altar. O Senhor está quebrando prisões na tua vida. Ou existem bloqueios emocionais que estão sendo quebrados, ou Ele te faz livre nessa tarde. Ou saia do teu lugar, saia do teu lugar. Ou Ele sabe a prisão que você chegou aqui.
Ele sabe o bloqueio emocional que estava te prendendo, que estava prendendo o teu ministério. Oh, Ele sabe o que estava impedindo o teu casamento de ser feliz, a tua vida emocional. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quebra as correntes. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. A poder, a poder. Sim, Senhor. Aleluia. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Eu ouço o som de Ogdás quebrando. Eu ouço o som de Ogdás quebrando. Comece a marchar, comece a marchar. Oh, existem obras quebrando nessa tarde na tua vida. Oh, cadeias que foram, te aprisionando por causa de Ogdás arriados. O Senhor, Ele te convida a marchar, 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 marchar. Oh, e quebrar, todo mal, quebrar todo mal na tua vida. Oh, está sendo quebrado, está sendo quebrado. Aleluia. Ouço cadeias quebrando. 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 surgir um exército. Deus está te levantando como exército. Você
Você faz parte desse exército. Surgiu pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Meu Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa tarde. E te pedir, Senhor, que em nome de Jesus possa, Senhor, levantar um grande exército. Ó Deus, um exército, Senhor, liberto. Um exército livre, Senhor, de toda a cadeia. Ó Deus, em nome de Jesus, de toda a corrente. Ó, o Senhor está levantando um povo liberto. Ó Deus, preparado para uma grande obra, Pai. Guadalupe nunca mais será a mesma, porque existe um povo sendo liberto nessa tarde para fazer a tua obra e fazer a diferença. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, continua derramando dessa presença sobre eles, Pai. Oh, continua derramando dessa graça, Senhor. Continua pondo de pé. Continua restaurando, Senhor. Ó Deus, derramando dons, derramando unção, derramando batismo com o Espírito Santo. Batiza, Pai. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Batiza. Renova, renova, renova. Renova os dons, renova as línguas. Renova, Senhor. Aleluia. Como é a atitude daquele que é livre? Como é a atitude daquele que é liberto? Primeira coisa, ele levanta as mãos e diz: eu sou livre. Quem pode fazer isso? Tudo porque as cadeias deixam você totalmente preso. E quando o Senhor vem, ele deixa você livre. Quem é livre? Quem é livre? Vê se seus pés estão presos no chão. Veja. Veja se seus pés estão agarrados no outro. Você é livre. Um exército surgiu. Quem é esse exército? Cadê? Um exército surgiu. Deus está levantando um exército na Melhoral. Um exército em Campo Grande. Um exército em Caxias. Um exército no Meier, em Santa Cruz, em Nilópolis. Aleluia! Ele está levantando o seu exército. Se apresente, soldado. Se apresente, soldado. Se apresente, soldado. Deus não quer um soldado frustrado, parado no caminho. E quando isso acontece, ele envia o seu anjo para levantar. Não importa se é em caverna, se é debaixo do zimbro. O importante é que ele vem e toca em você. O importante é que ele vem e toca na sua vida. Olha que unção é essa. Você não sairá da mesma forma. Você não sairá da mesma forma. Ele te levanta, ele te põe de pé, ele te habilita para a batalha e diz: você é mais que vencedor. Dá um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Oh,
Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe tudo que você fizer esta semana. Quero lembrar os irmãos que domingo, esse mês agora, nós vamos entrar numa campanha contra o suicídio. É o Setembro Amarelo. E nós vamos, inclusive hoje, agora aqui, nós vamos terminar. Eu quero convidar algumas pessoas para vir aqui deixar uma frase, que nós vamos trabalhar nisso. Nós vamos orar por pessoas. Nós vamos ser anjos que o Senhor vai levantar na vida de pessoas. Precisamos ser alguma coisa nessa terra, irmãos. Anjos de Deus. Porque nós temos a voz de boas novas, da profecia. Então nós vamos fazer uma campanha esse mês, na nossa ceia. Todo mês de setembro nós estaremos aqui orando, clamando, estendendo nossa mão. E você que tem uma frase para deixar para alguém, nós vamos gravar aqui rapidinho, vamos terminar. Os irmãos, quando terminar, eu sei que a gente gosta de abraçar. Vamos abraçar lá fora hoje? Vamos gravar aqui dentro, que eu quero deixar algumas coisas gravadas aqui para nós trabalharmos nesse mês do Setembro Amarelo. Porque o presbítero Franklin